pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente de que há de vir. E esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente os fiéis. Manda essas coisas e ensina-nos. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exorta e ensina até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, a qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbitérios. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Agora o versículo 16. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Amém? Vamos repetir para guardar no coração. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus e Pai, entrego nas suas mãos essa noite a tua igreja. Meu Deus, a tua palavra vai ser, meu Deus, exortada, vai ser um momento de colocar a sua palavra, Senhor, nesse momento, onde a tua igreja está pronta, Senhor Deus, para ouvir a sua voz, e que eles possam estar atentos naquilo que vai ser dito, meu Pai, através do teu Espírito, não através do homem, mas que eles possam, Deus amado, receber mais de ti, e que eles venham refletir, meu Pai, através dessa palavra, para que venham fazer, Senhor, ó Deus amado, aquilo que ela vem mandar, Senhor Deus amado, para a tua igreja nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Ó Deus, que nós possamos estar atentos naquilo que vai ser dito, Senhor. Tira todo o impedimento, os empecilhos, as barreiras, os obstáculos, Senhor, nessa noite, toda resistência, meu Pai, para que a tua palavra não venha fazer morada nos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, meu Pai, entrego nas suas mãos seus cuidados, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Pode se sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 em diante, onde nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está orientando ao jovem Timóteo. O jovem Timóteo, ele está na responsabilidade como líder, a liderança da igreja. E aqui o apóstolo Paulo tem esse cuidado de orientar ele contra as falsas doutrinas, os falsos mestres, que naquele tempo já tinha, e tentando impedir que a boa doutrina seja pregada e seja feito aquilo que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo deixou. E o apóstolo Paulo tinha essa preocupação de ensinar não só a Timóteo, mas todas as igrejas que ele fundou. Ele tinha essa preocupação. Então o apóstolo Paulo, ele era, antes dele se converter ao Senhor, ele já era zeloso. Ele tinha um cuidado com a igreja. Em nossos dias de hoje, a gente tem que estar atento a isso também, com cuidado com a igreja, para que a igreja não venha desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele vai falando sobre
Timóteo foi criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então ele vai dizendo que para Timóteo, para Timóteo seguir isso, mas Timóteo era um jovem. Assim como foi falado hoje mais cedo, Timóteo ele tinha uma avó e uma mãe que era seguidora do Senhor, mas o pai dele era grego. O pai dele não era da linhagem de Israel. E assim a gente vai vendo, olhando para isso, a gente vai vendo que muitos da gente que são chamados pelo Senhor sempre tem alguns empecilhos, algumas coisinhas que podem tentar impedir de você se chegar naquele momento ali que Deus tem para nós. Mas só que eles não podem olhar para essas coisas. Você vai vendo que a situação daquele que é chamado, que é escolhido, sempre vai ter algo para tentar impedir, desanimar aquele que foi chamado a achar que ele não pode, que ele não consegue. Mas a gente tem que estar atento que o Senhor chama sempre aqueles assim. Sempre tem um impedimento, algumas coisas que vai impedir, porque aqui no caso de Timóteo, onde ele ia, o apóstolo Paulo tinha que estar atento, porque os judeus estavam sempre de olho dele. E Timóteo, por causa dele não ter um pai que era da linhagem de Israel. Então Timóteo ele tinha um favor muito grande a favor dele. Era a mãe e a avó, que estava ali quando criança ensinando a ele as palavras da sã doutrina e estava orientando ele tanto que quando o apóstolo Paulo fundou aquela igreja ali, onde ele se converteu, onde ele congregou, ele já tinha um exemplo de cristão. Tanto que quando o apóstolo Paulo chegou naquele lugar, já indicaram ele a fazer parte ali. O apóstolo Paulo levou ele a fazer a obra do Senhor. Então, irmãos, a gente vai vendo que o Timóteo, da mesma forma que ele tinha algumas situações que podia impedir, mas ele tinha outras. Ele tinha a avó, Eunice era a mãe, né? E a avó era a mãe. Então ele tinha esse favor a favor dele, né? Então eu fico olhando assim, porque na vida do cristão a gente vai ter sempre muitos impedimentos, muitos empecilhos, mas como foi o pastor Udar falando, a gente tem que determinar, a gente tem que focar, a gente tem que estar sempre atento, não achar que você não pode. Não ter aquele complexo de inferioridade. Muitas das vezes, irmão, o complexo de inferioridade tenta nos impedir. Eu falo isso porque eu passei por muitas vezes isso. Eu estou falando aqui da vida de Timóteo, mas estou falando da minha própria vida. O complexo de inferioridade me impedia a ir a alguns lugares, me impedia de estar junto com algumas pessoas. Era coisa assim que me parava antes de conhecer o Senhor. Então o Senhor está fazendo uma grande obra, está tirando todas essas coisas que me impedia de estar na presença do Senhor. Então o Senhor vendo Timóteo tinha essa situação, né, na vida dele, mas cada um de nós tem uma situação parecida. Só você mesmo conhece aquilo que te impede de estar buscando o Senhor, de estar na presença dele. Então eu quero nessa noite já encorajar os irmãos, não deixar nada que impeça a você de buscar o Senhor, de estar na presença do Senhor. Tudo aquilo que impeça, você tem que não olhar, focar somente no Senhor. Porque assim como a gente estava falando do leproso aqui, eu estava falando, lembrando a palavra, 4 leprosos foi que deu vitória ali para o povo. É aquele que era uma pessoa que não tinha, era improvável
Muitas das vezes o improvável é o que vai te dar, vai ser usado pelo Senhor, vai ser um homem usado, uma mulher usada para fazer uma grande obra na casa do Senhor. Você pode estar sentado aqui nessa noite achando que estou aqui por algum motivo, alguém me chamou, alguém me convidou. Não, você está aqui porque o próprio Espírito Santo nos preparou essa noite para você. Então, o que eu quero falar aqui um pouco, irmãos, aqui no texto a gente vai vendo sobre os fiéis. Os fiéis, a gente tem que estar atento para a gente buscar a nossa caminhada. Você vai ver na própria vida de Timóteo. É desde o início. Você tem que ter uma vida com o Senhor desde o início. Você não pode mudar. A sua caminhada você tem que ter já o início, não pode parar, não pode mudar. Assim como Daniel, capítulo 5, Daniel fala: Daniel, você ainda é o mesmo. A gente tem que continuar. Você vê que Timóteo, ele já tinha em casa ali o exemplo. Ele já tinha o exemplo e ali ele se tornou ali um discípulo fiel. E a gente não pode parar, deixar ter uma mudança. Daniel perguntaram para ele se ainda é o mesmo naquele tempo. Então Daniel já tinha, ele foi para aquele momento ali, jovem, e até os 80 anos. Ele teve um ministério ali naquele lugar. E continuou o mesmo. Então uma coisa que eu quero focar nessa noite é o exemplo. O exemplo tem que fazer parte da nossa vida como cristão. A gente às vezes quer louvar, quer pregar bem, quer fazer, mas o mais importante da vida do cristão é o exemplo. O exemplo, você nem precisa abrir a boca, é só você passar. Quando você passa na rua, diz ali, é um homem de Deus. Falou como Eliseu, quando a mulher assim na mira, Eliseu passando ali, vai um grande homem de Deus. Esse é o exemplo que nós precisamos se esforçar, gente. Se esforçar, porque a gente precisa se esforçar, não vai ser de um dia para o outro, uma caminhada. A gente não pode ser animado no meio do caminho, você tem que manter o exemplo. Porque o exemplo vai ser aquilo que vai ser o seu crucial na sua vida. Em Atos 3, quando João, o apóstolo João e Pedro subia para a hora nona, né? Aí encontra ali um poço. E um dos versículos ele fala: olha para mim. Porque o poço estava focado nas coisas materiais, né? No bar aqui, o poço estava focado naquela coisa pequena, né? Coisas que tem uma necessidade, mas não é tão necessário assim nas nossas vidas, a nossa vida pessoal, ter Jesus em nossa vida. Buscar a presença de Deus. Aí o apóstolo João fala para o roxo: olha para mim. Aí Pedro tem essa mania: olha para mim. Falando de mim mesmo. Eu saio, acordo 3 da manhã, vou para Copacabana, volto, tomo um banho, olha para mim, eu faço isso, por que você não pode fazer? A gente pode, porque o Senhor sabe até onde a gente pode ir. A gente acha que a gente só pode ter ali, está muito cansado, isso é aquilo. Não, você tem. O Senhor sabe o que você pode suportar. Aleluia! Você pode buscar mais ainda, dar o melhor para o Senhor. Então o Senhor sabe o que a gente pode suportar, até onde a gente aguenta. A gente não sabe. Então olha para aqueles que estão buscando ao Senhor, estão na presença do Senhor. Então o apóstolo João e o apóstolo Pedro falam: olha para mim. Não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. E aí o coxo foi curado. Saltando de alegria estava ali.
no templo. Então, meus irmãos, assim, a gente vai vendo por exemplo. Estava vendo aqui, estava estudando um pouco, que eu quero estudar mais tempo, mas não dá, porque o horário apertado, às vezes o sono baixo, mas mesmo com sono eu pego assim mesmo. Então, ali a gente estava estudando sobre Tiago 3:1, fala sobre os mestres. Fala daqueles que estão na responsabilidade. Fala que ele é julgado como um alto padrão. Mas isso é para todos nós cristãos. É um alto padrão. A gente tem que ter uma vida que vai. A gente vai ter que ter um alto padrão de tudo, de deixar tudo, de renunciar tudo. Então, os mestres, estou trazendo isso aqui, para os mestres, mas todos nós que estamos aqui temos um propósito na presença do Senhor. Então você já começa no início, já colocar aquele alto padrão. Não adianta a gente começar um ministério e você querer ser exemplo. Quando você começa, não, você já tem que mostrar lá atrás. Você já tem que dar exemplo lá atrás. Não vai dar exemplo quando você estiver na frente, porque você não vai conseguir. Você tem que começar lá atrás. Como a gente vai lendo sobre isso, não é o que nós realizamos, é o que nós somos. Aleluia. O nosso caráter é uma das coisas mais importantes na vida do cristão. Aleluia. Se a gente não tiver o caráter na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, a gente não vai poder ter um ministério abençoado. A gente precisa estar entendendo isso, por isso que ele está falando de exemplo aqui. O apóstolo Paulo, ele tinha isso com ele, lá em 1 Coríntios 4, né? O Luciano até pregou nessa passagem, outra vez que ele esteve aqui, falando sobre o despenseiro, que nós somos despenseiros do Senhor. Mas o apóstolo fala ali que ele era, por mais que você tenha muitos pais, mas ele era o pai. Então é o caráter que a pessoa, que o cristão tem que ter para ser um pai, para ser uma mãe espiritual, mas a gente engloba tudo, né? Então o pai, nosso pai biológico, nossa mãe biológica, esse exemplo. Pelo menos se esforçar. Às vezes acontece comigo, eu não sei se está acontecendo com vocês. Vou fazer isso aqui por sua causa, não por causa dele. Já ouviram isso também? As pessoas falar, olharem para você e fazer, eu vou fazer isso por sua causa, não por causa do resto. Então a gente precisa estar numa continuação constante ao Senhor, porque você vai chegar no nível desse. Eu estou 2 meses numa loja e ele já me vê dessa forma. A conduta é aquilo que você é, fala que você está pedindo, eu vou fazer, não por causa deles. Então são coisas assim que você vai ouvindo, gente, da sua conduta. Às vezes você nem crê que é por você mesmo, sabe? Mas é o Senhor que está ali na sua vida. É o Senhor que está na sua vida, é o Espírito Santo para ele. Então, irmãos, assim, é uma coisa que você precisa manter essa constância no Senhor, buscar aprender no Senhor. Então, o apóstolo Paulo fala aqui, fidelidade e diligência no ministério. A palavra diz que é vigiar mais do que orar. Tem que vigiar mais do que orar. Temos que orar tempo, mas vigiar mais. Porque é muito. Nossa conduta fala muito disso. Então, meus irmãos, você vai ver que Timóteo aqui, ele tinha a responsabilidade como ministro de também ser exemplo. Aí aqui a gente vai vendo aqui uma coisa aqui, ó, versículo 13. Persiste em ler, exorta e ensina até que eu vá. Não despreze o dom que a enchia, qual foi dado por profecia e composição das mãos dos presbitérios. Então você vê aqui presbítero, um homem presbítero,
é aquele que tem uma idade, uma experiência, um homem digno, um servo digno, sábio, maduro, é o presbitério. Pessoas que já estão calejadas na caminhada com o Senhor. E ali o caráter dele, tanto que ele já tem, o presbítero, ele já tem, ele pode dirigir uma igreja. Ele já tem essa experiência com o Senhor, ele é outro que tem uma experiência. São pessoas que são idôneas. Então são coisas assim que a gente precisa buscar isso. Né? Os presbíteros, eles são aqueles que vão orar. Lá no leste chama os presbíteros. Porque não é qualquer pessoa que pode botar a mão na nossa cabeça, os presbíteros chama os presbíteros. Então, irmãos, assim, a gente vai vendo exemplos de vidas idôneas diante da presença do Senhor. Aí ele vai dizendo: medita essas coisas e ocupa nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E o 16 é aquele: tem cuidado de ti mesmo, da doutrina persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então aqui ele vai falando: tem cuidado de ti mesmo. Primeiro você tem que se preparar. Primeiro você tem que se preparar. Isso é fato em qualquer situação, até na vida circular. Primeiro ele tem que se preparar. Para você ir na presença de Deus é a mesma coisa. Primeiro você tem que estar se preparando, atento a todas as coisas, para você poder ir falar com as pessoas e as pessoas verem a sua vida. Então, irmãos, assim, a gente vai vendo que há uma preparação. E essa preparação leva tempo. Uma das coisas que a gente falha muito é que a gente está buscando, a gente não está vendo nada no Senhor. Mas o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Você tem que firmar, você tem que continuar, ser constante, porque Ele está fazendo. Aleluia. Essa semana eu estava falando aqui que a gente não precisa ficar preocupado, né? Porque o Senhor, você só precisa buscar. O Senhor vai colocar você onde Ele quer. Aleluia. Às vezes você está tomando uma iniciativa ali para um louvor, para oração, para isso aqui. Não. Só busca Ele que Ele vai te colocar. Automaticamente, você não precisa fazer esforço. Ele mesmo, o Espírito Santo vai te guiar e vai ali só buscar Ele. Então, irmãos, a gente precisa ter esse entendimento. Por exemplo, eu dei um exemplo com meus irmãos essa semana. Faculdade. Você faz a faculdade. Depois você vai fazer a especialização. Então, aqui na presença de Deus é assim: a Bíblia é a faculdade, você vai estudar a Bíblia, vai fazer a faculdade. E depois o Senhor vai levar você para onde Ele quer. Se você vai pregar sobre amor, se você vai falar sobre fé, se você vai falar sobre perseverar. Então é uma coisa assim que você não se preocupa, você só busca o Senhor e deixa o Senhor fazer. Aleluia. Eles ficam muito desesperados, eles querem fazer isso. Eu falo isso porque de mim mesmo também acontece isso. Eles querem fazer e acontecer. Não, calma. Então você fica atento a isso. Só busca Ele que Ele vai colocar você onde Ele quer que você esteja. Você não precisa ficar desesperado, se precipitando, entrar em contenda, né? Por esse motivo. Então você fica atento e busca o Senhor. Por quê? A palavra de Deus, ela é viva, viva e eficaz. Ela vai nos dando equilíbrio. Ela vai te dando equilíbrio. Foi. Está passando a hora, mais 5 minutinhos já estou terminando. Ela vai te dando equilíbrio. E a palavra de Deus precisa estar na nossa vida, porque a gente vai vendo que ela é que vai fazer você ter uma moderação, um equilíbrio. Você vai ser mais prudente. Porque você vê que a nossa inquietação é por causa que a gente precisa, a palavra de Deus ela vai estar
nos dando condições de suportar muitas coisas. E muitas das vezes a gente deixa de buscar o Senhor porque alguma coisa alguém falou, ou alguma coisa que alguém disse, ou alguma coisa que eu achei. Às vezes não aconteceu nada daquilo, mas você achou que falaram de você, que te olharam de torto. Então a palavra de Deus, ela vai te fazer você ter uma concentração assim no Senhor e vai ficar prudente. Porque a gente vai vendo que a gente precisa ser estar sempre, né, esperando no Senhor. Aleluia. Não toma decisão precipitada por causa de uma situação ou outra. Normalmente o Senhor, ele trabalha nossas vidas, ele quer nos estruturar, ele quer te fortalecer. Por isso você passa algumas situações e a palavra de Deus vai manter você na presença. Mesmo que você passe a situação, você vai continuar, porque você está sendo estruturado. Você vai ter se fortalecendo, vai crescendo no Senhor. Então nada vai te impedir de estar na presença do Senhor. Então, meus irmãos, a gente vai entendendo que a palavra de Deus, ela vai fazer tudo na nossa vida. É como a gente sabe. Ela é mais importante do que o nosso alimento que a gente vai se alimentar daqui a pouco. Para você ver qual é a importância da palavra na nossa vida. Ela é mais importante do que o alimento. Então, de dia e de noite, medita nessa palavra, persiste em ler, né? E aí Deus vai fazer a obra na sua vida. Porque a gente quer sempre tomar decisões que às vezes você não está preparado. Eu fico olhando as pessoas, infelizmente a gente fica olhando. As pessoas buscam, não primeiramente o reino de Deus, eles buscam primeiro as coisas materiais. E a gente sabe que primeiro as coisas espirituais. A gente vai estudando, a gente vai vendo que primeiro vem o espiritual, depois vem o emocional. O emocional ainda é mais importante como uma palavra de Deus também, porque se você não tiver o seu emocional preparado, você não vai aguentar ficar velho. Aí vem o físico, aí depois vem o material, está lá por último. Ó, espiritual, emocional, vem o físico. Depois que vem o material, mas só que a gente coloca o material em primeiro lugar. Aí você vai ficar rodeando igual aquele povo do deserto. Vai ficar ali 40 anos rodeando, não sai do lugar. Então coloca o primeiro lugar o espiritual. Aí o Senhor vai começar a te preparar. O emocional, o físico. Aqui está, por exemplo, o sobrinho, minha irmã, eles sabem como era. Então, não aguentava muita coisa. Não aguentava não. Hoje eu faço coisas, é o próprio Senhor. É o próprio Senhor que dá essa estrutura toda. E eu estou com 62 anos. Não estou nem 20 anos não. Então é o Senhor, gente, que faz isso. É o Senhor que faz isso. Não é a minha força, não é o que eu faço. É o próprio Senhor, é a palavra. Porque a palavra que você buscar, você vai rejuvenescer. Então, meus irmãos, procura ver exemplos que você possa tirar, ensinamentos. Igual aqui temos o apóstolo Paulo e Timóteo, era um dos discípulos, assim como era Tito, era discípulo do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo tinha cuidado de ensinar esses homens de Deus. E eles foram uma bênção na presença do Senhor. Porque ele olhava para aqueles que tinham exemplo, para aqueles que tinham algo que você tirar de proveito. Então a gente precisa estar atento nisso, porque a fidelidade, a diligência, ela vai vir aos poucos. Às vezes a gente não faz algumas coisas, mas você precisa estar na presença de Deus, porque quando você começa a conhecer aquilo que você não está praticando ainda, você vai passar a praticar, vai passar a viver. Aí você vai viver uma vida em abundância com o Senhor.
uma vida que você vai desfrutar do Senhor. Então busca ao Senhor. Olha os exemplos que a gente tem ao nosso lado. Aqui tem o pastor Luciano, que a gente vê, a gente conhece ele, é um bom professor. Eu estou aqui falando, mas eu estou aqui preocupado, o professor está do lado. É o curso lá que a gente faz, ele é o professor. Entendeu? Então a gente fica falando, estou aqui falando, mas ele tem que puxar a orelha, não puxar. Entendeu, irmãos? Então, assim, a gente tem que ver exemplos, pessoas que dão exemplos. Não vá atrás daqueles que não querem nada com o Senhor. Busca pessoas que vai te levantar, pessoas que vão jogar por cima. Entendeu? Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo na caminhada. Para jogar para baixo tem muito, mas para te dar a mão tem muito. Amém, irmãos? Então, eu deixo essa palavra para os irmãos possam refletir mais. Busca fazer o exemplo, ter o exemplo na sua vida que você vai ver o que o Senhor vai fazer. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Igreja amada do Senhor, noiva de Cristo, eu estou aqui, nós vamos passar um vídeo, mas primeiro eu quero fazer o do projeto de vida. Depois, então, a hora já está toda cronometrada. Amém, gente? Por isso que eu estava até puxando o pastor aqui. Nós entregamos um projeto de vida essa semana com um envelope, nem todos pegaram, nem todos. E esse projeto de vida nós fizemos foi com família. Nem todos pegaram, mas a jovem Evelyn vai estar dando, depois no final, ela vai estar dando. E nesse projeto, nós vamos colocar